O milagre que tirou Juliana do deserto da sede. Juliana sempre foi uma mulher forte. Aos 32 anos, mãe de 2 filhos pequenos, ela trabalhava como auxiliar de limpeza em um hospital público de São Paulo, cumprindo plantões exaustivos para sustentar a família sozinha depois que o marido a abandonou. Mas nenhum cansaço físico se comparava ao tormento que a acompanhava há quase um ano, uma sede insaciável. Não era sede comum. Juliana acordava de madrugada com a boca seca como algodão, a garganta em chamas, e não importava quanta água bebesse, litros e litros, a sensação só piorava. Exames médicos não encontravam nada, não era diabetes, não era problema renal, não era desidratação. Os médicos encolhiam os ombros e receitavam ansiolíticos. É psicológico, diziam. Mas Juliana sabia que não. Aquilo era algo mais profundo, como se uma força invisível sugarra cada gota de vida dela. As noites eram as piores. Ela se arrastava até a cozinha, enchia copos d'água e os esvaziava em segundos, mas a sede voltava com mais fúria. Certas vezes, chegava a beber água do chuveiro, desesperada. Os filhos, Lucas de 8 anos e Sofia de 5, acordavam assustados com os gemidos dela. Mãe, para de beber água, você vai ficar doente, chorava Sofia. Mas como explicar para uma criança que a água não matava a sede? Que algo dentro dela gritava por algo que a água não podia dar? Até que, numa tarde de quarta-feira, enquanto limpava o corredor do hospital, Juliana ouviu 2 enfermeiras conversando. Uma delas, Dona Maria, contava emocionada sobre a Igreja Universal do Reino de Deus. Lá eles oram com fé, minha filha. Vi uma moça sarar de uma dor nas costas que nem morfina aliviava. O pastor impôs as mãos, e ela saiu pulando. A outra enfermeira riu, cética, mas Juliana sentiu algo estremecer dentro dela. Não era curiosidade. Era esperança, aquela coisa frágil que ela achava que havia perdido. Naquela mesma noite, depois de deixar as crianças com a vizinha, Juliana entrou pela primeira vez na Universal da Rua Voluntários da Pátria. O barulho das palmas, os cânticos vibrantes, as pessoas levantando as mãos. Tudo era novo, mas estranhamente familiar, como se aquela fosse uma casa que ela sempre soube que existia. Um jovem obreiro a recebeu com um sorriso. Primeira vez aqui, irmã? Juliana apenas assentiu, com os olhos cheios d'água, não de sede, mas de algo que ela não conseguia nomear. O pastor subiu ao púlpito e começou a pregar sobre as correntes que nos aprisionam. Falou de doenças espirituais, de maldições familiares, de como o inimigo usa sintomas estranhos para roubar a paz. Juliana sentiu o coração disparar. Era isso. Aquela sede não era do corpo. Era da alma. Quando o pastor fez o chamado para oração, ela não hesitou. Subiu ao altar trêmula, e uma obreira a levou até a frente, onde pastores ungidos impunham as mãos sobre os necessitados. Qual é o seu pedido, filha? Perguntou o pastor, olhando nos seus olhos. Juliana tentou falar, mas a voz falhou. Eu tenho uma sede que não passa. Nenhuma água mata. É como se algo me sugasse por dentro. O pastor assentiu, sério. Isso não é doença. É obra do inimigo. Mas hoje isso acaba. E então veio a oração forte. O pastor ungiu Juliana com óleo consagrado, colocou a mão em sua testa e começou a clamar em línguas estranhas, com uma autoridade que fez o chão tremer debaixo dos pés dela. Saia, espírito de sede. Em nome de Jesus, quebre essa maldição. O sangue de Cristo te purifica, irmã. Juliana sentiu algo arrancado de dentro dela, uma dor aguda no peito, como se uma garra fosse arrancada. Depois, um alívio tão grande que as lágrimas vieram sem controle. Mas o pastor não parou aí. Você precisa entrar na corrente de oração. Todo dia, às 12 horas, você vai parar o que estiver fazendo e orar conosco pela rádio. E não falte a fogueira santa de sexta-feira. Lá, o fogo de Deus vai queimar o que ainda restar. Juliana sentiu, ainda atordoada. Antes de sair, uma obreira lhe entregou um frasco de água abençoada. Beba isso em casa, com fé. E traga seu dízimo na próxima segunda. A fé sem obras é morta. Juliana saiu da igreja diferente. Não que a sede tivesse sumido completamente, ainda estava lá, mas mais fraca, como um animal ferido se arrastando para longe.
Ela seguiu as instruções à risca, todas as 12 horas, parava no meio do hospital, ia ao banheiro, e orava com a rádio no celular, mesmo que as colegas achassem estranho. Na sexta-feira, voltou à fogueira santa. O ambiente estava carregado de uma energia sobrenatural. O pastor falava sobre queimar os laços do passado, e Juliana sentia cada palavra como uma faca cortando amarras invisíveis. Quando o fogo simbólico foi aceso, ela jogou um papel com o nome da sede escrito nele. Nunca mais, gritou, junto com a congregação. No domingo seguinte, Juliana voltou com os filhos. Dessa vez, não foi só para receber. Ela queria dar. Colocou no envelope de ofertas o pouco que tinha, R$ 80, dinheiro que havia guardado para comprar sapatos para Lucas. Deus vai multiplicar, mãe, sussurrou Sofia, apertando sua mão. E multiplicou. Naquela noite, Juliana dormiu sem acordar uma única vez. Pela primeira vez em um ano, não correu para a cozinha às 3 horas da manhã. Não sentiu a garganta queimar. Não bebeu água compulsivamente. Quando acordou, tocou o próprio rosto, incrédula. Estou curada. Mas o milagre não parou aí. Na segunda-feira, a supervisora do hospital a chamou. Juliana, você foi selecionada para um curso de enfermagem pago pela prefeitura. Começa mês que vem. Era a realização de um sonho que ela havia abandonado há anos. E na quarta-feira, o ex-marido, que nunca mais havia dado notícias, apareceu com um envelope. É a pensão atrasada das crianças. Não quero mais briga. Juliana olhou para o céu e sorriu. Deus não só tinha tirado a sede, ele estava restaurando tudo. Hoje, Juliana é enfermeira e frequenta a Universal com a família. Toda vez que sobe ao altar para dar seu testemunho, ela segura uma garrafinha d'água. Esta água não é para beber, diz, emocionada. É para lembrar que só Jesus mata a sede da alma. O inimigo queria me destruir, mas Deus me transformou em um rio de bênçãos. E a lição que ela deixa para quem ouve sua história? A fé não é só acreditar que Deus pode. É agir como se ele já tivesse feito. Quando eu dei meu dízimo mesmo com medo, quando eu orei mesmo sem ver resultado, quando eu voltei à igreja mesmo com vergonha, foi aí que o milagre aconteceu. Porque Deus não falha. Ele só espera que a gente dê o primeiro passo. E Juliana deu. E hoje, ela não tem mais sede. A história de Juliana não parou por aí. Porque quando Deus começa a agir, ele não faz pelas metades. Alguns meses depois do seu milagre, ela recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Era a irmã dela, Ana, que há anos vivia afastada da família e mergulhada em vícios. A voz no telefone tremia: Ju, eu não aguento mais. Ouvi falar do que aconteceu com você, será que Deus pode me ajudar também? Juliana não hesitou. Claro que pode, mana. Mas você precisa vir à igreja. Hoje mesmo. Ana chegou à Universal arrasada, olhos fundos, roupas surradas, o cheiro de álcool ainda no hálito. Mas quando entrou na reunião, algo mudou. O pastor orou por ela com autoridade, e Ana caiu no chão chorando. Não eram lágrimas de fraqueza, eram de alívio. Saiu uma coisa de dentro de mim, ela depois contaria. Como se uma mão pesada tivesse me soltado. Juliana abraçou a irmã ali mesmo, no chão do templo. E começou a orar: Senhor, se tu tiraste minha sede, tira a dela também. Se tu me restauraste, restaura minha irmã. E Deus ouviu. Ana nunca mais tocou em drogas ou álcool. Hoje, ela é auxiliar de enfermagem no mesmo hospital onde Juliana trabalha. As duas vão juntas para a igreja, lado a lado no altar, dando testemunhos que se completam. Minha irmã me resgatou, diz Ana. Não, mana, responde Juliana, sorrindo. Foi Deus quem resgatou a gente 2 vezes. E o milagre não parou na família. Um dia, uma paciente de Juliana, Dona Maria, chegou ao hospital com um diagnóstico terrível: câncer em estágio avançado. Os médicos deram poucos meses de vida. Mas Juliana não aceitou aquilo. Todos os dias, antes do plantão, ela orava por Dona Maria no templo. Levava a água abençoada da igreja e ungia a cabeça da paciente, falando com fé: Jesus já curou você. Só falta você acreditar.
3 meses depois, os exames de Dona Maria não mostravam mais nenhum sinal da doença. Os médicos ficaram boquiabertos. Isso não tem explicação médica, disseram. Mas Juliana sabia a explicação. Tem sim. Chama-se Jesus. Agora, toda quinta-feira, Dona Maria está na Universal, ao lado de Juliana e Ana. Ela traz flores para o altar e repete como um mantra: Deus não escolhe quem vai abençoar. Ele escolhe quem vai obedecer. E olha para Juliana com lágrimas nos olhos: você foi a mão que Deus usou para me salvar. Mas foi a sua fé que me ensinou a viver. Hoje, Juliana não é só uma enfermeira. É uma missionária dentro do hospital. Ela ora pelos pacientes nos corredores, distribui convites para a igreja e, quando alguém pergunta como ela consegue tanta paz em meio ao sofrimento, ela aponta para os céus e responde: porque eu já bebi da água que Jesus dá. E agora, eu só repasso. E assim, o rio de bênçãos que Deus abriu na vida dela continua fluindo, alcançando quem está com sede de cura, de perdão, de esperança. Porque milagre não é só para quem pede. É para quem crê. E Juliana crê. Todos os dias. Naquela mesma semana, enquanto Juliana fazia sua ronda noturna pelo hospital, um grito desesperado ecoou pelo corredor da UTI. Era a voz de Dona Maria, uma senhora de cabelos brancos que há meses lutava contra um câncer agressivo. Os médicos já haviam dito que não havia mais o que fazer, e a família, arrasada, se preparava para o pior. Juliana entrou no quarto e viu a mulher segurar com força a mão do filho, os olhos cheios de lágrimas. Não quero morrer assim, meu Deus, não quero deixar meus filhos sozinhos, chorava Dona Maria. O filho, um homem alto e de rosto marcado pela preocupação, olhava para Juliana como se pedisse ajuda, mesmo sem palavras. Sem hesitar, Juliana se aproximou, colocou a mão no ombro da senhora e falou com uma calma que só quem já viu milagres pode ter: Dona Maria, o Senhor não abandonou a senhora. Ele está aqui, agora. E se a senhora quiser, podemos orar juntos. A mulher, entre soluços, assentiu. Juliana fechou os olhos e começou a orar em voz alta, com uma fé tão pura que até os enfermeiros que passavam pelo corredor pararam para ouvir. Pai, o Senhor conhece o coração desta serva. Se for da tua vontade, estende tua mão e toca neste corpo. Mas, acima de tudo, dá a ela a tua paz, porque a paz do Senhor é a cura que nenhum remédio pode dar. Quando terminou, Dona Maria respirou fundo e, pela primeira vez em semanas, sorriu fracamente. Obrigada, minha filha. Sinto algo diferente. Seu filho, emocionado, perguntou: Mãe, você quer que a gente chame o pastor da igreja dela? A Juliana sempre fala que lá as pessoas são cuidadas de verdade. Dona Maria concordou. E assim, no dia seguinte, o pastor da CCB visitou o hospital. Ele orou novamente, ungiu a senhora com óleo e leu Salmos 23, enquanto a família chorava e agradecia. Os médicos, céticos no início, não tinham explicação para o que aconteceu nos dias seguintes. Os exames começaram a mostrar melhoras inesperadas. Primeiro, a dor diminuiu. Depois, os tumores encolheram. Em menos de um mês, Dona Maria recebeu alta, assintomática, com os médicos balançando a cabeça, incrédulos. Isso não é ciência, disse um deles a Juliana, em tom de confissão. Isso é algo maior. Ela apenas sorriu e respondeu: é sim, doutor. É o amor de Deus agindo. E ele não precisa de explicação, só de um coração que creia. Dona Maria e sua família começaram a frequentar a CCB. O filho, que antes era distante e cheio de dúvidas, hoje é diácono e testemunha em cada culto: Deus não só curou minha mãe. Ele curou nossa família. Antes, éramos só dor. Hoje, somos gratidão. E Juliana? Ela continua ali, no hospital, com seu jaleco branco e a Bíblia no bolso. Sempre que um novo paciente chega desesperado, ela conta a história de Dona Maria. Sempre que um colega de trabalho pergunta como ela aguenta ver tanto sofrimento, ela responde: porque eu sei que o sofrimento não é o fim. É só o lugar onde Deus mais gosta de fazer milagres. Porque na CCB, Juliana aprendeu que fé não é esperar o milagre acontecer. É viver como se ele já tivesse acontecido. E assim, a cada vida que ela toca, o rio de bênçãos continua a fluir, mais forte, mais largo, mais cheio de histórias que só o céu poderia escrever.
naquela mesma semana, enquanto Juliana compartilhava sua fé no corredor do hospital, um jovem chamado Lucas chegava pela primeira vez à congregação cristã no Brasil. Ele não vinha por vontade própria, mas arrastado pela tia, que há anos orava por ele. Lucas tinha apenas 22 anos, mas carregava nas costas o peso de uma vida de escolhas erradas. As drogas já tinham levado seus sonhos, sua saúde e quase sua vida. Sua mãe, desolada, chorava todas as noites, pedindo a Deus que o tirasse daquele abismo. Quando entrou na igreja, Lucas sentiu algo que não experimentava há anos: paz. Não era o silêncio do lugar, mas uma presença que parecia abraçá-lo por dentro. Os hinos, cantados com tanta devoção, mexeram com algo profundo em sua alma. E quando o irmão que presidia o culto falou sobre o perdão de Deus, Lucas não conseguiu segurar as lágrimas. Ali, entre pessoas que nem conhecia, ele sentiu pela primeira vez que ainda havia esperança. Sua tia, percebendo a comoção do sobrinho, sussurrou: "Deus está te chamando, meu filho. Não resista." E Lucas não resistiu. Naquele mesmo dia, depois do culto, ele procurou um irmão mais velho e desabafou: "Eu quero mudar, mas não sei se consigo. Já tentei tantas vezes." O irmão, com um sorriso sereno, colocou a mão em seu ombro e disse: "Não é você quem vai conseguir. É Deus quem vai fazer por você. Só confia." E Lucas confiou. Começou a frequentar os cultos, a participar das reuniões de jovens, a ler a Bíblia com sede de quem encontra água no deserto. Não foi fácil. As tentações batiam à porta, as lembranças do passado o assombravam, mas ele se apegou à promessa de que, em Cristo, tudo se faz novo. Sua mãe, que já não tinha mais forças para acreditar, começou a ver o filho voltar a sorrir. Os olhos antes vazios agora brilhavam com um propósito. Um domingo, durante o culto, Lucas se levantou para dar seu testemunho. Com a voz embargada, contou como Deus tinha tirado o desejo das drogas, como as noites de angústia haviam se transformado em manhãs de paz. "Eu não merecia nada disso", disse ele, olhando para o chão antes de erguer os olhos cheios de lágrimas. "Mas Deus me deu não porque eu merecia, mas porque Ele é bom. E hoje eu estou aqui para dizer: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também." Na plateia, um homem chamado Roberto ouviu aquelas palavras como se fossem só para ele. Roberto era pai de uma menina de 10 anos, diagnosticada com uma doença rara que os médicos diziam não ter cura. Ele já havia perdido a fé, culpando a Deus pela dor da filha. Mas naquele dia, algo em Lucas o tocou. Depois do culto, ele procurou o jovem e perguntou: "Como você tem tanta certeza de que Deus ouve?" Lucas, sem hesitar, respondeu: "Porque ele ouviu a mim. E se ouviu um pecador como eu, com certeza ouve um pai que ama sua filha como você." Roberto começou a frequentar a igreja, não por obrigação, mas por um fio de esperança que havia renascido. E assim como Juliana havia feito com Dona Maria, os irmãos da CCB abraçaram Roberto e sua família. Oravam por sua filha, visitavam o hospital, levavam palavras de conforto. Não prometeram milagres, mas lembravam: Deus sabe o que faz. Confie nele. Semanas se passaram, e os exames da menina começaram a mostrar melhoras inexplicáveis. Os médicos, surpresos, chamavam de a remissão espontânea. Mas Roberto sabia: não era espontâneo. Era Deus agindo. Hoje, sua filha corre pelos corredores da igreja, saudável e cheia de vida, enquanto ele, com a voz embargada, repete o que um dia ouviu de Lucas: "Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também." E assim, como um rio que não para de fluir, as histórias se multiplicam. Cada vida transformada se torna uma semente plantada em outro coração. Juliana, que um dia duvidou, agora vê o hospital como um campo missionário. Lucas, que estava perdido, hoje ajuda outros jovens a encontrarem o caminho. Roberto, que quase desistiu, agora testifica com lágrimas nos olhos: "Deus não só curou minha filha. Ele curou meu coração." Porque na CCB, os milagres não são apenas curas físicas. São famílias restauradas, vidas ressignificadas, corações que aprendem a amar de novo. E cada testemunho é um lembrete de que, quando Deus age, nada fica igual. A dor se transforma em gratidão, o medo em coragem, e o impossível, bem, o impossível se torna apenas mais uma história para ser contada na glória de Deus. Na pequena cidade de Tapetinga, na Bahia, a vida de donas de casa como Maria José seguia uma rotina pesada.
Acordar antes do sol nascer, cuidar da casa, dos filhos e do marido, que trabalhava como servente de pedreiro. Mas havia algo que pesava mais que as panelas sujas ou as roupas para lavar, a dor no peito que a acompanhava há meses. Uma dor que os médicos não conseguiam explicar, que os remédios não aliviavam e que, às vezes, a fazia sentar no chão da cozinha, sem forças para sequer chorar. Seu marido, João, homem simples e de poucas palavras, via a esposa definhar e não sabia o que fazer. Até que uma vizinha, irmã na CCB, lhe disse com firmeza: leva ela para a igreja, João. Lá tem gente que ora e Deus ouve. Ele, que nunca tinha pisado numa congregação, hesitou. Mas o desespero fala mais alto que o medo. No domingo seguinte, Maria José entrou arrastando os pés no salão da CCB. Mal conseguia ficar em pé durante os hinos, mas quando o pastor começou a orar pelos enfermos, algo dentro dela se mexeu. Não foi uma voz, não foi uma visão, foi uma certeza. Uma paz que ela não sentia há anos. Quando as mãos do obreiro foram postas sobre sua cabeça, a dor que a torturava há tanto tempo simplesmente sumiu. Como se nunca tivesse existido. Ela abriu os olhos, assustada. Tocou o peito, esperando sentir a pontada familiar. Nada. João, ao lado, viu o rosto da esposa se iluminar e não segurou as lágrimas. Foi Deus, ele murmurou, e naquela hora, algo também mudou nele. Mas o milagre de Maria José não parou aí. Uma semana depois, o médico que a acompanhava, cético, pediu novos exames. Os resultados deixaram até os enfermeiros sem palavras, não havia mais nenhum sinal da doença que, segundo os laudos anteriores, já comprometia seu coração. Isso não tem explicação médica, admitiu o doutor, e Maria José, com um sorriso tranquilo, respondeu: tem sim, doutor. Chama-se fé. Hoje, Maria José não é mais apenas uma dona de casa. É uma serva de Deus que visita os doentes do bairro, leva palavras de esperança e ora com quem já perdeu a fé. João, que antes mal falava de religião, agora é um dos primeiros a chegar nos cultos e ajuda a organizar as campanhas de doação de cestas básicas. Sua casa, que antes era um lugar de silêncios pesados, agora ecoa com risadas, orações e o cheiro de pão caseiro que Maria José faz para levar aos irmãos necessitados. E assim, como um fogo que se espalha, a história deles toca outros corações. Como o de seu Antônio, o velho sapateiro da rua de baixo, que há anos não saía de casa depois que perdeu a esposa. Ou como o de Dona Cida, que carrega nas costas o peso de um filho nas drogas. Todos eles, aos poucos, encontram na CCB não apenas uma igreja, mas um lar. Um lugar onde a dor não é ignorada, mas transformada. Onde o choro vira louvor e o não tem jeito se torna Deus faz jeito. Porque na Congrega Cristã no Brasil, os milagres não são coisas do passado. São o pão de cada dia. São mãos estendidas, lágrimas enxugadas, corações que voltam a bater com propósito. E cada vida mudada é como uma pedra jogada num lago, as ondas não param. Elas chegam onde os pés não alcançam, tocando quem ainda nem sabe que precisa ser tocado. E a história continua. Sempre continua. O milagre que não acaba. Foi numa tarde de sábado, quando o sol já pintava o céu de laranja, que seu Antônio entrou pela primeira vez na CCB. As mãos trêmulas seguiam o ritmo do inário, e os pés, que há anos não o levavam além da porta de casa, agora o conduziam até o altar. Não houve palavras grandiosas, nem gestos espetaculares, apenas o silêncio quebrado por um suspiro profundo, como se algo dentro dele, finalmente, se soltasse. Quando saiu, não carregava mais a sombra da solidão, mas um sorriso tímido e a certeza de que a Maria, sua esposa, estaria feliz em vê-lo ali. Dona Cida, por sua vez, chegou arrastando o cansaço de noites em claro, orando pelo filho. Não pediu um milagre barulhento, mas força para não desistir. E foi entre os irmãos nas mãos que seguiam as suas em oração, nos olhares que entendiam sua dor sem julgamento que ela encontrou o que não buscava, esperança. Semanas depois, seu filho, magro e com os olhos vazios, apareceu na porta da igreja. Não veio por ela, mas por algo que viu brilhar nela. E ali, entre lágrimas e abraços, começou a reconstruir o que parecia perdido. O milagre não foi só o filho de volta, nem o velho sapateiro que voltou a viver. Foi a descoberta de que Deus não muda as circunstâncias como num passe de mágica, mas transforma o coração que as enfrenta.
Porque a fé verdadeira não é a que move montanhas de uma vez, mas a que ensina a escalá-las, degrau por degrau, mesmo quando as pernas tremem. E assim, a história segue. Não porque os problemas desaparecem, mas porque, na CCB, ninguém caminha sozinho. Cada vida resgatada é uma prova de que Deus não escolhe os perfeitos, mas aperfeiçoa os escolhidos. E o maior milagre, afinal, não é o que Ele faz por nós, mas o que faz em nós, a coragem de acreditar que, mesmo na escuridão, a luz não se apaga, ela se divide. Porque milagre não é só o que vemos. É o que nos faz ver,